Teve alguma banda assim que você se lembra que caiu na rádio assim e explodiu assim? Caiu sem querer e explodiu? Sem querer, né? Era que tinha essa estrutura, Aham. né? As gravadoras tinham uma Mas tipo uma banda estrutura. que tava começando e ninguém botava fé e de repente, bum. Ah, olha, eu vou te falar, eu mostrei uma vez uma banda que era ninguém acreditava muito, chamava Guns N' Roses. Era o primeiro disco do Guns É N' Roses. mesmo. Daí o pessoal não acreditou muito que ia explodir e virou o que virou, Virou o né? que virou. Caramba, meu. Tem muito, eu falo também sempre isso, né? O legal da minha história é que eu vivi isso, né? Eu me lembro quando estava saindo os discos, né? Eu era de moleque nos anos 60, lembrando, saindo o disco dos Beatles, saindo o disco do Led Zeppelin, saindo o disco dos Rolling Nossa, época Stones, mágica, hein, meu? né? Do Jethro Tull, como você falou. Eu ia acompanhando o lançamento desses discos, né? Então aquilo ficou gravado na minha memória de uma maneira fácil, né? De uma maneira de relação com aquilo, não de você ouvir falar ou ler. Também lia muito, mas de acompanhar os lançamentos dos discos, né? Então isso foi muito enriquecedor para mim e foi uma coisa que eu fui absorvendo naturalmente, né? Porque eu fui acompanhando, nunca desisti da música, nunca desisti dos discos, né? E então essa é uma história muito viva, porque eu vi ela tatilmente falando, né? Por isso que agora eu me sinto às vezes também muito quando eu discuto sobre essa coisa do futuro musical, a falta que faz o disco, né? Como a gente Sim, estava faz. falando, os heavy metal fazem questão de ter o CD, de ter o Faz. disco, né? Porque isso é uma referência única, né? Você aprende muito com o disco, né? É, hoje em dia as bandas lançam singles, né? É, Não lança mais um álbum, né? e o começo como eu falo, nos anos 60 também havia a cultura do single, mas era um compacto simples, né? Então você tinha também aquela cultura de pegar a coisa, ver a capinha, ler os autores, né? Hoje em dia você não associa nada, né? Nada, A cara, música não nada. está associada a nada, isso fica muito Tá abstrato, né? descartável na música. Eu falo pra todo Descartável. mundo, já tá descartável. O cara ouve uma música aqui, ô, legal, mas nem se bobear nem salva na É, playlist dele. e ainda tem essa coisa do pessoal ouvir cada vez menos, né? Por causa dessas coisas de corte e recorte, né? E de Sim, TikTok. Então, uma música tem que ter 30 segundos de um bom refrão e o resto é é isso mesmo. consequência, né?